Olá pessoal, hoje a gente vai estar aqui explicando um pouquinho sobre a implementação de uma máquina de Turing para uma soma de 3 números binários. A nossa equipe é composta por Maria Eduarda, que sou eu, Júlia Batista, Rodrigo Motti e Cauê Vaz. Começaremos falando um pouquinho sobre as gramáticas de vídeo contexto, né, que vão ser utilizadas na máquina, depois a lógica que foi implementada na máquina e o funcionamento dela mesmo. Bom dia pessoal, meu nome é Júlia e eu vou falar um pouquinho sobre a produção da gramática que define a sintaxe da situação inicial da fita da máquina de Turing, como sendo binário mais binário, entre parênteses, mais um binário de fora, ou binário de fora mais dois binários em parênteses. Bom, a gramática apresentada é uma gramática livre de contexto que define a linguagem de expressões aritméticas compostas por zeros e uns, utilizando a operação de adição representada pelo símbolo mais e parênteses para indicar a ordem de avaliação das expressões. A produção inicial da gramática é SE, indicando uma expressão E que pode gerar uma sentença S. A gramática é composta por 4 produções para a variável E. A expressão pode ser ou binário mais binário, em parênteses, mais um binário de fora, ou um binário antes, mais a soma de dois binários entre parênteses, e 4 produções para a variável B. B0, B1, B0B ou B1B. Vamos entender agora cada produção. A primeira produção para E indica que as expressões podem começar com parênteses contendo uma soma entre as duas variáveis B, seguida pelo símbolo mais e mais B. Essa expressão pode se repetir uma ou mais vezes, indicado pelo símbolo mais ao final. A segunda produção para E indica uma expressão que pode começar com uma variável B, seguida do símbolo mais e um parêntese contendo com a soma entre duas variáveis B, seguida de um símbolo igual. As produções para a variável B definem que B pode ser um único zero, produção 1, ou um único 1, produção 2, ou então um zero seguido por outra variável B, produção 3, ou um 1 seguido por outra variável B, produção 4. Essas produções permitem a construção de sequências de zeros e uns. Assim, a gramática apresentada define expressões aritméticas como adição, parênteses e símbolo de igualdade, formadas por zeros e uns. Exemplos de expressões que podem ser gerados por essa gramática incluem 0 mais 1, em parênteses, mais 1, 0 mais 1 mais 0, entre parênteses, igual, entre outras. Olá a todos, eu me chamo Kawai e vou estar aqui passando um pouco mais para vocês o funcionamento da lógica do código que foi utilizado para a implementação da máquina de Turing. E, inicialmente, a gente vai ter o nome, né, que é soma de 3 números binários. A gente vai ter a descrição, que é a máquina que realiza a soma de números binários de acordo com a gramática. E aqui a gente vai ter, abre parênteses, binário, fecha parênteses, mais binário igual, ou então binário mais, abre parênteses, binário mais binário, fecha parênteses igual. Aqui a gente vai ter o max states, que vai estar representando não, né? Vai estar definindo a quantidade de estados máximos que a máquina pode receber. Isso vai também limitar a complexidade da máquina, esses estados, assim, por se dizer, né? A gente vai ter aqui os símbolos que foram utilizados, foram definidos, na verdade, não utilizados, aqui foram definidos esses símbolos. Não necessariamente precisamos utilizar todos eles, mas aqui a gente lista todos os símbolos que foram definidos e podem estar sendo utilizados, no caso. Aqui abaixo a gente vai ter o tape, que é a fita que vai receber a entrada, que poderia ser, por exemplo, aqui ó, dei um exemplo, esse daqui, mas poderia ser algum outro, mas aqui em questão seria 001 mais a parênteses 0101 mais 0011, fez parênteses, né? Em posições, o que a posição vai representar? Vai indicar onde vai começar o cabeçote da máquina de Turing, né? E aqui eu vou passar um pouquinho de forma bem abrangente sobre as regras. As regras a gente tem aqui, por exemplo, que vai começar no zero e vai receber o cifrão, o símbolo cifrão, né? O novo símbolo
dele vai ser ele mesmo, aqui por se dizer, aqui, né? E ele e o estado novo vai ser 1. Por último aqui, a gente vai ter que vai se mover ou para a esquerda ou então para a direita, de acordo com as configurações, aqui, né? Que é um exemplo de uma linha aqui sendo passada. E aqui vamos ter algumas linhas que vão ficar mais claras com Maria Eduarda e Rodrigo Motti, que eles forem explicar e mostrar de fato o funcionamento da máquina, né? Outra coisa importante aqui, que não podemos esquecer de trazer, é que o H, aqui pra gente, vai estar representando o símbolo de parada, ele vai estar representando parada aqui. Então o H vai estar representando parada. E eu espero que vocês fiquem com a apresentação de Rodrigo Motti e Maria Eduarda sobre a aplicação da máquina de Turing e com essas outras linhas, né, para que fique mais concreta a explicação. Agradeço. Bom dia pessoal, meu nome é Rodrigo Motti e eu vim mostrar para vocês como é que funciona a máquina de Turing na prática. Aqui temos a fita inicial, mostrada aqui, logo acima, que deve aceitar qualquer entrada no formato que foi explicado por Júlio anteriormente, ao explicar a gramática. Porém, vamos trabalhar com um exemplo de entrada que é a entrada 0011 mais 0100 mais 1100, igual, para entender a movimentação da máquina que foi implementada. Aqui vamos falar sobre as regras do comportamento. Primeiramente, a máquina começa na posição 0 e lê o símbolo inicial da fita. Ela utiliza regras para movimentar a cabeça de leitura e executa a lógica de soma binária. Usa símbolos especiais como um jogo da velha, um cifrão, um igual, para representar estados e marcações da fita. Realiza a adição binária conforme lê e interpreta os símbolos da fita. E ela vai sempre se movimentar para a direita, o R de right, ou à esquerda, o L de left, conforme necessário para processar a executação binária. Agora eu vou falar um pouco sobre a lógica de execução. No início da soma, a máquina começa lendo o símbolo cifrão na posição 0 e move-se para a direita. Logo após isso, vamos para a leitura e processamento, onde utiliza os símbolos lidos e aplica as regras para movimentar a cabeça e a executação binária. A adição de números binários identifica os números binários a serem somados e realiza a operação. O movimento entre estados, a máquina muda de estado conforme avança na soma e nas operações especificadas pela gramática. E as marcações especiais, que usa símbolos especiais, como foram ditos anteriormente, que são o hashtag, o cifrão igual, para indicar estados e marcações na fita durante o processo de soma. E o estado de parada, que ao alcançar o estado H, a máquina para a execução e a soma é concluída. Essa máquina ela segue um conjunto específico de regras para realizar a soma de 3 números binários e conforme a gramática estabelecida, movendo-se na fita e alterando seu estado interno de acordo com os símbolos lidos. O resultado final da soma é obtido no decorrer da execução dessas regras até que a máquina atinja o estado de parada. Bom, agora eu vou dar um outro exemplo aqui de entrada rodando nessa nossa máquina de Turing, né? O exemplo anterior que foi dado por Rodrigo Mochi foi de outro número, né? Que começava assim um parênteses e depois entrava esse número aqui com parênteses. E bom, entendendo aqui primeiro qual o resultado essa máquina deve fornecer pra gente, né? A gente vai fazer uma soma binária. Então, a forma mais fácil de entender isso, a gente vai converter esses números binários para decimal, né? E aqui, 1100 em decimal é 12, 0101 em decimal é 15, é 5. Então, somando esses valores vai dar 17. 17 em binário é 10001. E somando 10001 com 001, que é esse valor aqui, né? Esse valor é 3, e somando esses dois vai dar 20. Convertendo para binário, esse número é 10100. Justamente esse valor aqui. Então, o valor que deve ser fornecido pela máquina é esse valor aqui. Então, eu vou colocar ela para rodar aqui em velocidade moderada para poder mostrar um pouquinho do que está acontecendo. E bom, a máquina está começando do estado 0 e lendo o primeiro símbolo. E ela depois está executando todas as operações que foram feitas por nós no código. Ela está guardando esses valores e realizando a soma. Aí ela vai guardando dentro dessas variáveis aí. Depois ela vai passar lá para o outro lado esses valores que já foram somados, né? Ela vai somar primeiro os valores, deixa eu dar uma adiantada aqui, os valores que estavam dentro do parênteses vão ser somados, né? Então, vai pegar aqui o 0, o 1, jogou lá, que é justamente esse valor aqui que é 17. E agora ele vai começar a fazer a soma com esse valor aqui, né? Passou o sinal de soma e vai começar a somar, né? Então, 0001 mais 001,
E nesse percurso ele vai ficar percorrendo tudo aqui até encontrar o cifrão. Quando encontrar o cifrão, ele volta e vai fazendo todo o processo. Aí agora ele está realizando a soma desses dois valores e ele achou que ele entrou no estado de parada, que é o H, e ele achou o resultado final, que é 10100. Então, é basicamente esse o funcionamento da máquina de Turing, né? Aqui temos a representação do estado anterior, que aqui, por exemplo, é um 0, aqui é um 1, e o símbolo que ele recebeu, ele vai receber um novo símbolo aqui e vai trocar de estado e vai mover para a direita. E assim ele vai ficar repetindo esse processo por todas essas linhas aqui. Por exemplo, quando ele encontrar um 6 e tiver esse símbolo, ele vai trocar para o mesmo símbolo, né? E o novo estado dele vai virar um 7. E aí ele vai entrar nessas condições aqui. Então é assim que a máquina vai rodando para fazer essa soma de números binários. E bom, essa foi a nossa apresentação e muito obrigado pela atenção.